Raspava o seu presidente todos os escrúpulos de consciência. Eu gosto muito do nome Martim. Na França pode ser Martin e nos Estados Unidos Martin. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A vitória será nossa. Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. Chicó e João Grilo. Ele disse, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Tempos, combates pela história. Passado e presente neste podcast. Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes. Está começando agora mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. No programa de hoje, a gente tem convidado especial. Não é isso aí, Mac e Thiago? É isso aí, Mac, Chico. E o nosso convidado vai trazer assim, sobre um Montes Clarense que é formidável, né? Isso, ilustre convidado, Eduardo Oliveira. Fala dele aí, Chico. Muito bem, pois é, estamos aqui hoje com o professor Eduardo Oliveira. Ele é graduado em Direito pela Unimontes, mestrando em História pela mesma instituição e o fundador do canal Três Vias. Depois, caro ouvinte, você pode conferir o canal dele lá no YouTube. Um excelente canal, por sinal, recomendo demais. Olá, Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus caros Chico, Thiago e Mac. É um prazer estar aqui para falar sobre o Montes Clarense, que é um pouco desconhecido, mas que cabe a nós agora tentarmos resgatar essa história, né? E é sempre um prazer poder falar sobre alguém que é parente, né? Pois é, legal. Antes de você falar melhor aí sobre esse personagem, que vai ser o tema central do nosso episódio, comenta um pouco aí da sua trajetória quanto acadêmico, onde é que surgiu esse interesse para pesquisar história na pós-graduação? Então, eu sou formado em Direito na Unimontes, mas eu sempre gostei de estudar história por interesse próprio, né? E ali por volta de 2002, mais ou menos, eu comecei a estudar a genealogia da história da minha família, né? A pesquisar a árvore genealógica. E minha avó tinha falado sobre uma fazenda que ela tinha herdado do avô dela e tudo mais, e eu queria saber mais sobre a história. Tinha uma carta patente da Guarda Nacional assinada pelo presidente Prudente de Moraes. Aí eu falei, nossa, que é isso? Que história é essa? De onde é que veio essa patente, vó? Aí ela, veio do meu avô. Eu falei, mas ele era importante? O que ele era? Aí ela, tinha muitas teses, de Montes Claros até Graucilândia, basicamente. Era a extensão territorial. E aí eu fiquei curioso para saber mais, né? E fui anotando as informações que ela me passava, anotei tudo. E naquela época eu era muito encantado com O Senhor dos Anéis, né? Do Tolkien. E nos Seus Anéis do Tolkien tem a questão toda genealógica, no terceiro volume do Retorno do Rei, a árvore genealógica dos hobbits, a árvore genealógica dos elfos e tal. Eu falei, por que não fazer uma árvore genealógica real da minha família? E aí eu comecei a procurar maiores informações, conversei com um tio-avô de 98 anos, que sabia muitas informações, e perguntei para ele de onde é que veio a família, as origens, né? E ele falou, nós temos parentesco aí com o pessoal dos Chaves aí, que você pode procurar depois os documentos e vai verificar que nós somos parentes desse povo todo aí, conhecido na cidade. Eu falei, interessante, então eu vou procurar mais informações. E aí comecei a fazer a minha pesquisa, né? Já quase completando 20 anos aí pesquisando sobre a história da minha família, formando a árvore. A minha pesquisa se centralizou, então, em entender essa árvore genealógica, né? Fiz uma pesquisa que concentra em cerca de 2.500 pessoas de Montes Claros a partir de uma mesma família, uma mesma semente da época do arraial de formigas até hoje. Aí eu pretendo publicar o livro da genealogia, né, com essas 2.500 pessoas dos últimos 200 anos que estão relacionadas nessa árvore genealógica. Além disso, né, eu encontrei muitos documentos nessas pesquisas ao longo do tempo, todos interligados com a história de Montes Claros. Isso me trouxe assim uma compreensão maior, né, da formação da história de Montes Claros. Tem muito documento que não foi pesquisado, não foi analisado ainda. E, então, depois, com o tempo, né, eu decidi começar o mestrado em História na Unimontes, justamente para tentar meio que historizar isso, né, colocar de uma forma acadêmica todo esse material que eu já tenho
e aproveitar na própria estrutura universitária mesmo, né, o conhecimento que os professores podem me passar lá para que eu possa fazer um trabalho de melhor qualidade. E aí, assim que começou a minha pesquisa, né? E aí, dentro dessa pesquisa toda, é que está incluído aí o João Milton Prats. Eduardo, e aproveitando esse nosso diálogo, né, você falando, eu lembrei assim de várias fontes, inclusive, né, de uma referência, um memorialista que era médico aqui, né, que escrevia muito sobre a cidade de Montes Claros. E, enfim, eu quero saber de você, como que é esse encontro mesmo com as fontes, né, você do direito, agora com a história, né, nós aqui com todos esses colegas, como que é essa documentação toda até chegar nesse parente seu, nesse Montes Clarense, que eu acredito que todos nós deveríamos conhecer. Como que foi inesperado, fontes oficiais, fontes, história oral, nos conta um pouco mais, por favor. Eu faço parte de uma corrente dentro das pessoas que são formadas em direito, chamado historicismo jurídico, né, que acredita que, dentre vários outros aspectos, o operador do direito é nada mais, nada menos do que um historiador. Um historiador de pouco tempo, ou algum tempo determinado pela própria legislação ou alguma coisa do tipo. Quando a gente faz um processo judicial, nós, na verdade, tentamos reconstituir os fatos, analisar o passado, nada mais é do que isso. E aí, analisando sempre com base em provas, né, documentais do que aconteceu. Então, nós reconstituímos documentalmente, por exemplo, um delito, alguma coisa que aconteceu, faz-se o julgamento em torno daquele delito com base naquelas fontes, e aí sim se estabelece uma sentença. Então, nada mais do que uma produção histórica com um resultado de uma decisão, uma interpretação que é considerada legítima no final. E na história é diferente. Na história nós temos várias formas de interpretar e não necessariamente uma quer dizer que é a definitiva e a cabal, né? E isso é que torna até mais interessante a pluralidade de interpretações em torno das fontes, né? E nessa pesquisa toda que eu já mencionei, genealógica, eu fui encontrando várias formas de entender os meus antepassados, né? Que remontam, como eu já ressaltei, né? Desde a época da fundação de Montes Claros, né? Meu avô de nona geração é irmão do Antônio Gonçalves Figueira, que é o que era dono da fazenda Montes Claros, né? E, enfim, esses documentos todos que eu fui procurando, muitos deles estão na Igreja Matriz, né? Que ela preserva os documentos de batismo, de casamento, etc., através Você aí fala da a matriz de Montes Claros, né? A nossa matriz aqui. E esses Isso. documentos estão na própria matriz ou eles estão no Arquivo Público Mineiro, tem cópia lá, está na Unimonte, você sabe? É possível encontrar os documentos na própria Cúria, que fica ali do lado do Centro Cultural Hermes de Paulo, junto com os padres que estão lá, a versão original, ou então tem no site Family Search, que tem tudo digitalizado. Esses são os documentos para ter aí acesso aos documentos que foram já colocados em termos de batismo, de casamento, etc., né? Para além disso, né, desses documentos, eu utilizo jornais também, a Hemeroteca Digital, né, que tem toda uma vasta quantidade de material digitalizado, e dentre outros temas, como outras fontes, como livros, né, que eu procuro informações, né, muito Google, o Google também, e conversando com parentes, né, também. No caso, eu conversei já com o filho do João Milton Prats, tem 2 filhos vivos ainda, e uma neta, então trouxeram algumas informações também que podem ser utilizadas, né. E, especialmente quanto à descoberta do João Milton Prats, né, foi essa curiosidade que é interessante. Inicialmente eu achava que ele era de Diamantina, porque se jogasse na internet o nome João Milton Prats, iria aparecer o artigo de um jornal de Diamantina. Esse artigo é intitulado As Asas do Tejuco, para o jornalista de Diamantina chamado William Spangler. E lá ele ressalta, né, o quanto que o João Milton Prats foi um herói da pátria, no sentido de ter lutado na guerra e vencido, etc., e deveria ser homenageado em Diamantina, e deveria ter eventos sobre ele, etc., e falando que ele tinha nascido em Diamantina. E aí tudo bem, né? Falando, você deve ter falado, deve ser porque deve ter alguma fonte para ter essa base para afirmar isso, que ela era diamantina, né? E até então tudo bem. E aí eu tive acesso aos documentos do cartório civil, que lá tem todos os documentos a partir do período da República até atualmente, né? Dos nascimento, casamento, óbito, etc. E tive que ir lá presencialmente, porque lá não está digitalizado. Então, fui lá e consegui conversar com o pessoal, expliquei a pesquisa, né, e tudo.
e fui lá consultar os documentos de casamento. Encontrei lá o casamento do Ciro dos Anjos, o casamento do Coronel Jacinto, enfim, dentre outros documentos que estão lá no meio. E aí, do nada, eu vi lá, João Milton Prats. Opa, eu acho que já vi esse nome em algum lugar, calma aí. Eu fui, olhei assim, João Milton Prats, onde é que eu vi esse nome? Eu acho que esse nome está na minha árvore. Aí eu fui lá, consultei aqui nas minhas anotações, está lá, João Milton Prats, Diamantina. Aí, pesquisando mais, eu falei, ué, mas isso não é de Diamantina? Por que tem esse documento aqui, né? E encaminhei um pedido ao cartório de Diamantina para que eles dessem a certidão de lá, né? E questionando, tem a certidão em Diamantina, na data que está mencionada, 14 de julho de 1922? Eles falaram, não tem essa certidão aqui, não. Opa, então, tem uma coisa aqui. Aí, eu pesquisando mais, encontrei outra certidão, a certidão da irmã do João Milton Prats, e pensei, ele é realmente, de fato, de Montes Claros. E aí, na árvore genealógica, eu encontrei a ligação dele, né, com o Luiz Milton Prats, né, que dá nome ao Parque Municipal, Major Prats, dentre outros, que são dessa família já tradicional de Montes Claros. Então, foi uma obra, dentro da minha pesquisa, um achado, assim, né, que eu achei interessante, de alguém que deveria ser mais reconhecido aqui em Montes Claros. Muito interessante, Edu. Acho muito legal você contar dessa sua trajetória como acadêmico que teve que ir atrás das fontes. Acho que serve até de inspiração para pessoas de outras áreas que depois vêm fazer o mestrado de história, né? Muito legal. Então, você já começou a falar aí sobre essa associação do Milton Prats com a sua família e que isso, meio que pelo fruto do acaso, te levou a investigar mais ainda sobre essa figura. Conta para nós aí, quem é, afinal de contas, o Milton Prats, o tema central desse episódio de hoje? Então, primeiramente, assim, em se tratando da família do Milton Prats, inicialmente, né, é uma família muito relevante historicamente aqui em Montes Claros, por ter uma participação ativa na política, na construção de várias coisas que são relevantes aqui. A própria Unimontes mesmo tem aí uma parente, né, que foi uma das instituidoras da universidade na época, dentre várias outras instituições que foram importantes e são importantes para Montes Claros, né? E a família do João Milton Prats está relacionada à família do Coronel Prats, né, que são os antepassados dele, o Coronel Prats inicial, o primeiro, e o Coronel Prats Júnior. E também parentesco com o deputado Camilo Prats, né, que é o Camilo Finito Prats, que é primo do ministro Francisco Sá. Então, é importante que tenha essa relação de parentesco, né, entre essas pessoas de renome na época, né? E o pai do João Milton Prats é o Eusébio Castelar Prats, que ele é filho do Coronel Prats, casado com Luísa Chaves Prats. A Luísa, filha do Antônio Gonçalves Chaves, cônego, que foi padre durante o século XIX, que por um acaso tinha filhos, né? Tinha 10 filhos, e uma das filhas do padre é a Luísa, que casou com o Coronel Prats. E aí geraram o Eusébio. Deixa eu só Diga. acrescentar um dado, né? Algumas dessas figuras que você citou merecem uma nota de rodapé eletrônica aqui. O Antônio Gonçalves Chaves chegou a ser presidente da província de Minas, depois presidente da província de Santa Catarina, que é uma figura de projeção política nacional. E o Camilo Prats foi, durante a Primeira República, um dos líderes políticos principais da cidade, rivalizando com os Observação, Mac. O primeiro em relação ao Brasil Império ainda, né? E os outros, inclusive, Francisco, a gente está falando durante a Primeira República. Eu acho que isso é interessante, porque vira e mexe a gente fala sobre esses ciclos todos a nível de Brasil, no nível local e regional, né? Exato. Eu estava exatamente. Que o Camilo Prats, já no contexto da República, é uma liderança política central da cidade, rivalizando com os Alves, né? João Alves e o Honorato Alves. E o Camilo foi deputado federal, não é isso, Eduardo? Exatamente. E é justamente nesse período o Camilo Prats ficou muito tempo como deputado, quase 15 anos praticamente, ou 20 anos praticamente como deputado, dentre outras funções que ele fez, né? E ele era primo do Francisco Sá, que veio a se tornar ministro da aviação e de obras públicas, né? Dos governos, acho que
de Nilo Peçanha, se não me engano. Mas, enfim, aí Eusébio, que é o pai do João Milton Prates, né, nasceu em Montes Claros, depois ele se formou em odontologia, né, então ele era dentista, e com a formação dele, ele passou a trabalhar aqui em Montes Claros, e depois foi para Araxá, onde ele se casou com a mãe, né, do João Milton Prates. E depois ele voltou para Montes Claros e continuou o trabalho. E dentro desse aspecto, é interessante que o João Milton Prates, ele tem a sua raiz em Montes Claros, mas ele viveu boa parte da vida dele no Rio de Janeiro, né? Porque o pai dele teve que sair já muito cedo, dessa época, para o Rio de Janeiro, justamente pelo fato de que o irmão dele, mais velho, Luiz Milton Prates, que dá nome ao Parque Municipal Milton Prates, ele havia se tornado, deixa eu verificar aqui o cargo que ele ocupou aqui, oficial do gabinete do ministro da Aviação e Obras Públicas, ou seja, Francisco Sá era ministro desse cargo, né, do ministro de Aviação e Obras Públicas, na época do presidente Arthur Bernardes, chamou o parente dele, Luiz Milton Prates, para ser oficial desse gabinete, e o Luiz Milton Prates chamou o irmão dele, que é o Eusébio, para trabalhar nesse ministério. Então, é uma coisa aqui da família, né? Um chamou o outro, né? O ministro chamou o Luiz Milton e o Luiz Milton chamou o Eusébio. E aí, o pessoal dos E Prates... lembrando, desculpa te atrapalhar, Eduardo, mas lembrando que o Rio era a capital, né? A capital do Brasil, né? Antes de 1960, quando a gente fala o Rio, a gente está falando do centro de poder, né? Tipo, você sai de Montes Claros e você vai para a capital federal, né? Exato. Lá era o centro, né, do poder. Nisso, o João Milton Centro Prates... de poder e centro cultural, né? Tem muito a ver aí com a própria história do João Milton Prates, né, Eduardo? Exato. E aí, nisso tudo, João Milton Prates nasceu em 15 de julho de 1922, pouco tempo depois aí da Semana de Arte Moderna, no qual um Montes Clarense participou também, que era parente também do João Milton Prates, que é o Agenor Fernandes Barbosa. E ele leu uma poesia chamada Os Pássaros de Aço, que é uma poesia falando sobre o avião, e como o avião estava sendo projetado naquela época, né, que era uma coisa recente. O avião tinha menos de 20 anos aí, o surgimento do avião. Então, veja que é bem interessante, já como um prenúncio, né, o Agenor Fernandes Barbosa tinha feito esse poema lá na Semana de Arte Moderna, projetando aí essa questão da aviação, né, e essa relação dessa família com a aviação. Então, 15 de julho de 1922, nasceu João Milton Prates, filho de Eusébio Castelar Prates e de Olga Vieira de Melo Prates. Então, o Francisco Sá foi muito importante, né, para o norte de Minas, para a questão da ferroviária, né, aqui e tudo mais. Enfim, essa é a parte inicial que eu posso falar em torno da família, né. Por volta ali de 1925, o Luiz Milton Prates ele se casou com a Noemi de Sá Lessa, e já tendo sido participado do Ministério da Aviação, agora estava no Rio de Janeiro de fato. Então, a família toda dos Prates estavam lá residindo e vivendo no meio daquelas pessoas que estavam lá, né? Em 1939, foi inaugurado o chamado Clube do Peixe Vivo, que aí sim começa uma parte interessante dessa história, que é como os mineiros, né, se uniam na capital, então capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Cada evento que eles se reuniam, eles conversavam sobre a cultura de Minas Gerais de uma forma toda, e formou então esse clube chamado Clube do Peixe Vivo, em homenagem à própria música de Diamantina, que era cantada, a música tradicional de Diamantina, né, aquela famosa "Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver?" E aí eles colocaram esse nome de Clube de Peixe Vivo em Pode continuar, 1939. moço. Pode continuar cantando. Eu ia fazer uma provocação. Caramba, hein? Eu lembrava Palhinha dessa boa, mandou música. bem, gostei. Eu lembrava dessa música exatamente por causa de Diamantino e Juscelino, né? E ouvir você falar que os mineiros estão interligados desde o Rio de Janeiro, eu acho assim, né? Fenomenal, né? Fenomenal você parar para pensar que existem outras minas, né? Como dizia Guimarães. Exato. E eles se reuniam, e quem Precisa, participava Eduardo, desse estava clube do lá. Peixe Vivo? Oi? Você poderia citar alguns nomes desses mineiros que estavam lá no Peixe Vivo? Assim, ó, dos membros que participavam, o Clube do Peixe Vivo ele teve atuação de 1939 até 1950, mais ou menos. Foi ativo assim mesmo, que eles sempre se reuniam.
Até 1949 já teve mais de 100 encontros entre eles. E aí vários nomes interessantes que participaram. Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Pedro Nava, a família Sá, que era relacionada com o ministro, né, Francisco Sá, Carlos Sá, que é poeta, Paulo Sá, que é professor, Pompeu Sá, Agostinho de Sá e Web Ferreira de Sá. Então, você vê que o clube aí do Sá estava presente, mas também tinha o grupo dos Prates. Aí era o Milton Prates, que era o deputado constituinte, né, de 46, que dá nome ao parque, como eu já mencionei. Newton Prates, que é jornalista, que é filho do Major Prates, e, portanto, o Major Prates é irmão do Milton Prates. O Dermeval Lessa, que era jornalista e irmão da Noemi, que é mulher do Milton Prates. Francisco Lessa, que é irmão do Dermeval Lessa. Que mais? A própria Noemi Lessa Prates, que é a esposa do Milton Prates, né, que é da Nome ao Parque, e o próprio Ciro dos Anjos, que participava também do clube, porque ele tinha se casado com Zelita, que é filha de Maria Luísa Prates, que é irmã do Milton Prates. Interessante aí. E junto também o Antônio Verciano dos Anjos, que era poeta e irmão do Ciro dos Anjos. Então, esse é o grupo dos Prates, tinha o grupo do Sá, e tinha os outros. Os outros que eram pessoas que não estavam necessariamente como família lá. Aí é Joaquim Costa Ribeiro, que era professor, Manuel Ferreira, que era professor, Elza Queiroga, Glória Barbosa, Edmundo Barbosa da Silva, Júlio Pinto, Olavo Pires e Hildebranda Ascioli, dentre várias outras pessoas que participavam também nesse passado de tempo. Eu ia comentar que essas relações estreitas entre intelectuais, artistas e o mundo político eram muito fortes, né, nesses anos 30, 40, no Rio de Janeiro, e os estudos sobre os intelectuais mostram muito isso. Né? Como é que essas relações, essas sociabilidades reuniam agentes do Estado, da política e a classe artística. Pelo que você fala, o Clube do Peixe Vivo é uma dessas, para usar o conceito do Cirinelli, é uma dessas redes de sociabilidade. Porque um exemplo claro disso é o Ciro dos Anjos, que você mencionou aí, que é de Montes Claros, sabemos todos, e foi uma figura central no Estado brasileiro, na era Vargas e também nos anos de JK. Inclusive, eu queria aproveitar para indicar aquele episódio, nosso primeiro episódio, quando a gente gravou sobre o 3 de julho, já que está chegando aí, né? Mais um 3 de julho, que é exatamente isso, né? Que você lembrou que Ciro dos Anjos, quando a gente estava falando sobre isso, fazia parte, era responsável pelo gabinete da presidência da República do Brasil, sob Juscelino Kubitschek. E aí, quando teve essa construção 3 de julho em Montes Claros, ó, você vê, esse clube aí do Peixe Vivo, mesmo que não estava claramente com o seu nome, estava presente aqui na comitiva de Juscelino Kubitschek. Né? Fica a sugestão do episódio primeiro do Tempos. Inclusive, o próprio Juscelino participou do Clube Peixe Vivo, só que depois da fundação, né? Acho que 10 anos depois, acho que ele se tornou presidente do Clube Peixe Vivo durante uma época. Enfim, quando ele se tornou deputado federal, ele começou a integrar também, participar, porque ele foi constituinte, deputado constituinte federal na mesma época que o Milton Prates. Então, certamente, ele já participava desde 46 em diante. E aí, esses intelectuais que participavam, eles até fizeram músicas de referência ao Peixe Vivo, né? O Bandeira, né? Ele fez uma continuação da música do Peixe Vivo, que é bem interessante também. O Vinícius de Moraes também fez uma continuação da música, que depois foi o Milton Nascimento canta ela, né? Que a minha alma chorou tanto que de pranto está vazio. Essa é a letra de Vinícius de Moraes. Então, ele pegou essa letra e musicou ela. Tem o Pedro Nava também fez as letras. Então, é bem interessante. E essa versão é linda, né? Essa versão do Milton é maravilhosa. Quero ver né? Thiago cantando agora essa versão aí. Misericórdia. Vamos embora. Uma dica, essa versão, eu não sabia que é de autoria do Vinícius de Moraes. Essa versão, ela aparece na minissérie JK. A minissérie é linda e a versão cantada por Milton é maravilhosa. Parece muito, por razões, né, óbvias, que o Juscelino era muito identificado com essa música. Exato. E aí, esse clube era um clube em duas sessões. A primeira sessão era cultural, lia-se poesias, lia-se algum texto. Naquela época não tinha internet, né?
Então as pessoas liam coisas para si e falavam sobre coisas novas que estavam surgindo na Europa. Era um grupo de intelectuais, até porque tinha professores políticos no meio, e todos mineiros, né? Com essa coisa de querer voltar a Minas, a cultura de Minas, falar sobre Minas e cantar a música. A segunda parte do encontro era a parte das músicas, né? Porque inicialmente era só literário, depois passou a integrar as músicas. O Milton Prats, por ser boêmio, né, ele gostava muito de música, então ele quis introduzir no clube a parte em que se cantava as músicas. E aí que começou a surgir outras músicas, além do Peixe Vivo, eles faziam composições também. Então é bem interessante isso, né? Como que era muito cultural e social ao mesmo tempo, né? E político também, de certa forma, né? Então, esse é o Clube do Peixe Vivo. Até então, Ó, desconheci também, que na pesquisa eu acabei descobrindo aqui, que é uma maravilha, né? Conhecer uma coisa dessa. acadêmicos de história aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão procurando um tema para mestrado. A história desse clube Peixe Vivo é um prato cheio. Pode fazer um enfoque mais político, mais cultural, dependendo do gosto aí do interessado. Que negócio interessante, Eduardo. E aos Dá vontade de jornalistas continuar também, né? discutindo. Oi? E aos jornalistas também da cidade, da região, que Sim. isso chegue também digamos assim, nos textos eletrônicos, digitais e físicos também sobre essa Minas, essas Montes Claros, lá no Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso é importante. E dentro dessa relação, justamente que o Juscelino Kubitschek foi participar, e lá ele conheceu o Ciro dos Anjos, e lá ele conheceu o João Milton Prates, que foi aviador dele, e dentre outras pessoas lá, né? Juscelino tem uma relação muito intensa com Montes Claros, mas nós vamos chegar no Juscelino daqui a pouco ainda. Só que aconteceu o quê? Como o Milton Prates, ele trabalhou no Ministério da Aviação, e já havia toda essa questão, né, de querer conhecer novas tecnologias, as coisas todas, o João Milton Prates, na verdade, cresceu escutando o Peixe Vivo, participando do clube do Peixe Vivo, lá, né, na infância, da adolescência dele, e também essa questão dos aviões, que era uma coisa que impressionava, né, naquela época, uma novidade, uma coisa considerada muito interessante para poucas pessoas que tinham a possibilidade de estudar, de realmente poder atuar na aviação, né? Tinha que saber falar inglês, por exemplo, né? Que era uma coisa para poucos, e fazer cursos estrangeiros, etc., né? E nisso o João Milton Prates começou a fazer seus estudos, né? Um parente dele, o Carlos Prates, montou um aeroclube em Belo Horizonte, e aí começou a ter essa conexão com a aviação nesse período. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui. E aí que começou o período da Segunda Guerra Mundial, né? Com o surgimento da Segunda Guerra Mundial em 1939, o Brasil demorou alguns anos para poder entrar na guerra, né? Só que em decorrência de um ataque né, na Marinha Brasileira, né, se não me engano, aí o Brasil decidiu, então, entrar na Segunda Guerra Mundial, e isso começou a convocação das pessoas para que pudessem participar na guerra, especialmente na Itália. E aí foi convocada a Força Expedicionária Brasileira. O irmão do João Milton Prates se tornou tenente da FEB e foi lá para se tornar soldado, né, da FEB. E o próprio João Eduardo, Milton Prates. eu acho que a sinalização importante que você está dizendo aí é justamente isso, né? Como que Montes Claros tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial e tem muito a ver com a campanha na Itália, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem vários nomes ilustres aqui, Capo Santana, que em outro momento a gente pode falar, e aí agora a gente está falando, né, do Milton Prates, e eu acho que isso é importante para os professores de história que nos escutam e que nos assistem agora, né? Como que você pode trabalhar a Segunda Guerra Mundial de uma outra perspectiva, trazendo Montes Claros mais próximo, né? Trazendo esse aluno, esse estudante aí, para entender que vários combatentes de Montes Claros estiveram presentes, foram convocados, um tombou na Itália, no caso do Capo Santana, e eu acho que isso é importante porque, às vezes, isso demora chegar na sala de aula, né? Eu acho que entrevistar você e o tempo, eu acho que te deu essa contribuição, assim, da gente pensar de como que esse tema, do outro lado do Atlântico, a campanha da Itália, tem tanto a ver, não só com o Brasil, mas com Montes Claros. Eu acho que isso é importante. Exato, contextualizar, né? Porque Montes Claros, embora esteja aqui no interior, mas
ainda assim faz parte do mundo. Então, tem sempre correlação, né, com tudo. Qual é o nome Então, do irmão dele que vai para a guerra, Eduardo? Pedro de Melo Prates, ele se tornou tenente durante essa guerra também, né? É o irmão mais velho dele. E dizem, segundo Hermes de Paula, ele foi o comandante da mesma expedição que teve o Cabo Santana, que faleceu em 1944. Mas ainda não consegui confirmar ainda, né? Ele era do 6º Regimento da FEB, Força Expedicionária Brasileira. E aí, 2 filhos dos Prates, então, do José Prates, o João Milton Prates como aviador, né, na Força Aérea Brasileira, e o irmão dele, que é participando da FEB, né? Então, dois filhos, e ele tinha uma irmã, né, no caso, que permaneceu no Brasil. E aí, nisso, ele foi fazer cursos para pleitear, né, a vaga para participar da batalha no primeiro grupo de caças, né? Na verdade, a Força Aérea estava bem no início ainda no Brasil, então, com o decreto 6.123, o Getúlio Vargas criou pela primeira vez o primeiro grupo de caças, né, de aviação de caça, e dentro da Força Aérea Brasileira. Daí o João Milton Prats se voluntariou para participar disso, e foi então que ele foi para os Estados Unidos para poder fazer cursos lá, né? O Brasil, dentro da aviação, ele não atuou isoladamente, ele atuou como parte dentro dos grupos dos Estados Unidos, né? E aí, sendo comandante dos Estados Unidos, então eles tinham que saber falar inglês fluente, né? Porque eles estavam lá nos Estados Unidos e se comunicavam durante a batalha todo em inglês. Então, aí o João Milton Prats foi lá para fazer esses cursos em 1944, especialmente em Louisiana. Ele foi junto com o Fernando Pereiron Mochelin, que é o autor do livro Missão 60, que trata justamente sobre esse período de atuação deles lá nos Estados Unidos, o treinamento que eles fizeram, etc. É uma experiência que ele teve lá de fazer mais ou menos quase 200 horas de voos e de treinamentos de bombardeamento e de coisas do tipo assim também. E nisso, em 19 de setembro de 1944, ele foi enviado para a Itália, para começar a participar na atuação sob o comando do Nero Moura, que é muito conhecido também dentro da aviação, considerado como um patrono da aviação brasileira, né? Junto com 32 voluntários. Então, foram só 32 homens que foram se tornar aviadores brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto que os pracinhas são maior quantidade, né? Só tinha 32 que tinham essa possibilidade de realizar voos, né? E muito interessante que eles pilotavam o P-47, né? Que é uma forma por dizer assim, uma máquina que era da última geração na época, e embora hoje em dia a gente já olhe assim, nossa, era essa coisa que eles viajavam, né? Só tinha a possibilidade de um piloto, era algo realmente bem precário em comparação ao que é atualmente de fato, mas que era o que existia na época, né? E aí ele começou a Eu fazer... queria aproveitar, eu queria pegar esses dados que você falou, porque eu acho que é muito pertinente. Você falou que eram 32 brasileiros, ou seja, como que realmente esse Montes Clarence é relevante, né? Por tudo que a gente falou e vai falar, mas olha para você ver, os pracinhas eram cerca de 25 mil, ou um pouco mais que isso, e que tombaram eram em torno de 400 a 500, não foi, brasileiros? Então, nós estamos falando de um grupo de elite, no sentido de um grupo bem específico mesmo, né? Que se destacava frente aos brasileiros que foram lutar na campanha da Itália, assim. Então, acho que o Montes Claros merece realmente conhecer esse filho, né? Foram os agentes da Exato. Operação Sentapua, não era esse o nome? Isso, Sentapô foi um nome informal que eles conseguiram colocar nesse grupo, né? Que é decorrência aí de uma zoação que eles fizeram lá com outro membro e colocaram esse símbolo, né, lá nessa aviação também. Então, o João Milton Prats, segundo os relatos aqui do Fernando Pereiron, ele era um garanhão, assim, né? Ele, segundo o autor aqui, todas as meninas lá dos Estados Unidos davam bola para o João Milton Prats e para ele nada. Porque o João Milton Prats realmente tem uma aparência assim de galã, parece aqueles atores de filme, né? E aí ele era já desde essa época alguém assim muito cativante. Segundo os próprios relatos dos membros, né? Ele era amigo de todo mundo, né? E aqui tem até um relato aqui de um dos amigos dele, né? Completou 55 missões
voando na Esquadrilha Azul, fez parte dos 23 que sobraram. Dos 32 sobraram 23, né? Porque foram tombados na aviação. Geralmente não avisava ao líder quando era atingido pela antiaérea alemã. Era um cara diferente. Então, o relato do próprio colega dele, né? Então, ele demonstrava coragem, ele começou como aspirador, né? E depois ele se tornou tenente na aviação. Que mais eu posso dizer? Tem um relato aqui da mãe dele. Na própria época, os jornalistas foram lá no Rio de Janeiro perguntar, e todos querendo ressaltar que ele era carioca, nada de Montes Claros, né? Eles queriam para si o nome de João Vitor Prates. Muito embora eles viessem a Montes Claros com frequência, a família de Montes Claros, toda a relação vinculada a Montes Claros, né? Mas eles tinham a residência lá. E os jornalistas perguntaram para a mãe o que ela achava de 2 filhos estarem lá na guerra, né? Em 17 de dezembro de 1944. E aí ela comentou, né? Vale a pena ser mãe. Não há nada no mundo que possa ser maior, no mundo que possa ser maior do que a satisfação que se ao ter notícia de nossos filhos, que estão correspondendo às nossas esperanças e derramam o próprio sangue pela nossa liberdade e por um mundo melhor. Eu meio que duvido que essa frase realmente seja da mãe do João Milton Prates, porque ela é muito bem formuladinha, assim, né? Mas, enfim, tentaram demonstrar que a mãe tinha orgulho. De certa forma, ela tinha, né? Porque eram os filhos dela, né? O pai, o Castelar Prates, comentou também, né? Além de Milton, temos outro filho na Itália, o tenente Paulo de Melo Prates, da FEB. De uma feita, seus superiores lhe entregaram o comando-geral de uma cidade italiana capturada pelos brasileiros. Isso eu não confirmei ainda, que o Paulo de Melo Prates, né, que é o irmão do João, seria sido comandante de uma cidade que havia sido tomada pelos brasileiros. Isso ainda vou verificar ainda na bibliografia, no que eu puder encontrar. E, enfim, os pais tinham muito orgulho, né, dos filhos que estavam atuando lá, historicamente, bombardeando ali, os fascistas, os nazistas na Itália. Eu queria comentar isso. Eu também acho pouco verossímil que a mãe tenha escrito isso, especialmente nesses termos aí, mas, assim, essa não é uma guerra qualquer, né? Cara, há uma dimensão aí de luta pela liberdade, por um mundo livre, contra, né, o eixo nazi-fascista, que dá à Segunda Guerra Mundial realmente um outro colorido. Toda guerra tem suas justificativas, a maior parte nem razoável mas nesse caso, estamos diante de uma situação bem especial. E um outro ponto, esses bastidores aí, né, meio amorosos, né, do João Milton Prates durante a guerra, eu me lembrei, Eduardo, da autobiografia de Celso Furtado. A gente construiu a imagem dele, né, como grande economista que foi, ministro de Estado, mas ele foi da FEB. E aí ele relata bastidores também do tempo dele, não era da aviação, do tempo dele na Europa, inclusive algumas aventuras amorosas. Essas figuras, no meio da guerra, tem isso também. É interessante, né? E o João Vitor Prates, por já ter vindo da família dos Prates do Rio de Janeiro, né, fechada com um clube que era uma forma de boemia, de bom vivant, assim, então ele meio que tem essa coisa, né, de ser um conquistador nato, assim, e por ter boa aparência também, e saber falar inglês, essas coisas, além de ser militar, chamava a atenção das meninas, sem dúvida, na época, né? E, enfim, a última missão dele foi feita em 15 de abril de 1945, e ele, durante a missão, ele sofreu 3 ataques, o avião quase explodiu durante umas 3 vezes, mas ele conseguiu fazer uma série de bombardeamento, né, de locais estratégicos dos inimigos e acabar com esses inimigos de certa forma. Mas, enfim, no dia 20 de abril de 1945, exatamente 20 de abril de 1945, ele sofreu um acidente, né? O avião ele foi para decolar e aí, durante a decolagem, sofreu um pane, que resultou, então, num acidente. E o avião teve pane logo ao levantar e o avião teve impacto e bateu no solo e explodiu. E aí todos acharam que ele tinha falecido, né? Porque explodiu o avião e tudo. Aí, de repente, o pessoal viu no meio igual cena de filme, né? No meio da fumaça, surgiu o João Vitor Prates lá. Nossa, o que deve ter ajudado ainda mais para dar contornos heróicos essa participação dele, né? E aí, ele apareceu em meio a coisa assim,
não intacto. Aqui no couro cabeludo dele ficou todo arrancado, assim, né? E saindo muito sangue. E ele ficou rindo ainda, né? E aí chamou os médicos, os enfermeiros e pegaram ele e começaram a fazer o tratamento, né? O couro cabeludo dele, né, no caso, foi deslocado. Mas, enfim, aí nisso ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha especificamente, em 8 de maio. E aí os outros, né, da aviação ficaram lá comemorando e tal. Eles ficaram disputando duas meninas lá que conquistar, quem ia conquistar as duas meninas que estavam lá. E aí uma delas queria o João Milton Prats, só que ele estava no hospital, então ele não poderia encontrar com ela nem nada. E eles ficavam lá agora disputando quem iria ficar com essa que o João Milton Prats poderia ter ficado, né? De repente, chega o João Começou Milton outra Prats, guerra, né? Começou outra guerra agora, né? outra guerra amorosa. Chegou o João Milton Prats com um turbante todo tamanho na cabeça para tampar a ferida, né, que o couro cabeludo dele tinha saído, né, e tudo estava ferido. Chegou lá com esse turbante, falou, ei, aí vim aqui encontrar com a moça e tal. E ele tinha fugido do hospital para encontrar com ela. E aí, logo depois, o pessoal do hospital viu que ele tinha fugido de lá e pegaram ele de volta e levaram. Não, você não pode sair do hospital, não, continua lá e tal. Então, assim, era uma pessoa fascinante, assim, né? De fato, né? E aí, Essa coisa de nisso fugir de ocorreu... hospital, essa coisa de fugir de hospital, então, é prova de Montes Clarenses, né? Darcy Ribeiro também, Mac? É mesmo, Fala tá aí, Chico. tudo... Não, eu não sei contar o caso, não. Eu sei da história, mas você conta melhor. Não tem detalhes, mas o fato é que a certa altura ele está hospitalizado e ele sai, ele foge do hospital, vai para casa, porque ele queria terminar um livro, né? E ele disse que no hospital não teria condições. Isso, o livro O Povo Brasileiro, né? Que ele queria terminar. Exatamente. Inclusive um abraço para Alexandre Ribeiro, que é um sobrinho neto dele, filho de Berta, e recentemente ele me lembrou dessa história. Já estava perguntando sobre o livro O Povo Brasileiro, e ele foi nos Estados Unidos, inclusive falou um pouco sobre esse tio avô, que tem orgulho, né, Otávio também, e eles contam isso, assim, justamente dizendo assim, olha, foi uma escolha e entregou e deixou algo para o povo brasileiro, né? Deixou algo realmente para historiografia, para literatura. E Muito aí, legal. nisso, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E o João Milton Prats, então, resolveu voltar para casa, né? Em 1946, o Luiz Milton Prats ele tomou posse como deputado na Assembleia Nacional Constituinte, né, de 46. E em 45, quando o João Milton Prats voltou, é interessante aqui o relato de um dos colegas dele. Ele voltou e, ao embarcar no Rio de Janeiro, ele estava com um turbante ainda na cabeça. E tá bem interessante como que eram essas coisas. Nisso tudo, ele, em São Paulo, aliás, no Rio de Janeiro mesmo, ele conheceu uma paulista, que é a Aldina Albergaria. E essa Aldina, ela foi secretária de Oswald de Andrade, o poeta. Então, veio tudo conectado, né? E Oswald de Andrade participou da Semana de Arte Moderna de 22 com o Agenor Fernandes Barbosa de Montes Claros, né? E que falou com poesia sobre aviação. Tudo interligado. E aí, nisso, ele conheceu a Aldina, e se apaixonou por ela e decidiu casar com ela, em 1947. E aí, com o passar do tempo, nós vemos a evolução da política de Juscelino Kubitschek, né, passando por várias, como prefeito, como governador de Minas, e depois se tornou presidente da República, né, com apoio aí dos vários mineiros, da família Prats, da política toda do norte de Minas aqui todo. O Juscelino Kubitschek se tornou, então, governador em 1951, né, e convidou o João Milton Prats para ser o seu aviador. Então, em 1951 em diante, passou a ter a relação íntima, bem próxima do João Milton Prats com o Juscelino Kubitschek. Ele já havia adotado uma Montes Clarense, né, ele adotou ela tendo visto que os pais não conseguiam criar, e ela era de Montes Claros. E tinha toda uma relação. A Estela Kubitschek, né? A Estela, que é a única filha viva hoje. Isso. E ele já tinha uma relação assim de saber sobre Montes Claros, né? E já ter vindo em fazer campanha aqui na cidade, etc. Mas agora tinha a proximidade com o João Milton Prats, que era daqui, que sempre volta e meia quando vinha fazer visitas, passear pelo Brasil, passava por Montes Claros para encontrar com o Milton Prats, para encontrar com os parentes que estavam aqui. Então, Juscelino fez mais de uma viagem para Montes Claros, muitas se a gente tem que saber que ele estava aqui, porque ele vinha, passava, tomava um cafezinho ali
com os pratos ali e depois continuava o voo, né? Porque era a passagem para ir, por exemplo, se eles quisessem... Opa, pausou aqui. Tem a proximidade de JK com a política de Montes Claros, e particularmente os pratos, é decisiva para um grande acordo político na cidade em 1955 ou 54, com essa pequena dúvida agora. Era a sucessão municipal e o grupo dos pratos, juntamente com seus aliados, eles tinham 3 candidatos a prefeito e aí, lógico, tinha que escolher um. E tinha um coringa, um quarto personagem coringa, que era o Alfeu de Quadros, que também entrou na família Prates. Casou, né, com a Sônia Quadros, que eu acho que é aquela pessoa que você mencionou lá no início, que teria participado da fundação, né, da Unimontes, da Faculdade de Letras, se não me engano. Enfim, o Alfeu de Quadros era uma liderança reconhecida, mas ele não era... Haviam 3 outros candidatos. O Geraldo Ataíde, que era uma família aliada, Ataíde, o João Ferreira Pimenta, da família Pimenta, e o Milton Prates. Aí sim, né? Uma das grandes figuras entre os Prates. Então, construiu-se um grande acordo. O Alfeu foi candidato a prefeito, que é o mais prestígio. O João Ferreira Pimenta, vice. O pacto era o seguinte: o Alfeu de Quadros vai renunciar, assume o vice governa por 2 anos, renuncia, e aí o Geraldo Ataíde foi candidato a vereador, se elegeu, foi presidente da Câmara. Moral da história: o Alfeu ganhou a eleição, renunciou no primeiro dia, assumiu o vice, João Ferreira Pimenta, que ficou 2 anos. Renunciou e assumiu o Geraldo Ataíde, que era presidente da Câmara. E o outro personagem, Milton Prates, aceitou o acordo pelas bênçãos de Juscelino, que arrumou um cargo E para nós ele. falamos, e cortando, nós falamos exatamente isso no episódio, Número 1? no primeiro episódio do Campus. Não, eu Número nem 1. lembrava mais, Thiago. Só Então, estava e eu terminando... tô falando isso para Sim, promover o episódio que a gente está perto perfeito, do dia 3. perfeito. E aí o Milton Prates não fica de fora, não. Ele recebe, ele é nomeado para um cargo no BNB. E aí, então, o responsável pelo pacto político, o padrinho político, é Juscelino. E essas relações estreitas com os Prates certamente foram decisivas. Inclusive, o Geraldo Ataíde casou com a Prates também, com a irmã da mulher do Alfeu de Quadros. Então, assim, Pois é, estava meio em família a quase a coisa toda. parentela, né? Então, assim, tinha muito essa relação familiar que realmente é muito interessante. E, enfim, o Juscelino se tornou bem próximo do João Milton Prates, né, a ponto de ser declarado amigo pessoal mesmo, até o final da vida do Juscelino Kubitschek. Tem cartas, tem coisas que estão mencionando, isso eu ainda tenho que pesquisar ainda, as cartas do Juscelino Kubitschek, onde ele menciona várias vezes o João Milton Prates. Até numa época que o Juscelino ficou muito triste, estava só ele e o João Milton Prates na mesma sala conversando e tal. Enfim, os dilemas todos, né, eram compartilhados com ele, um amigo muito próximo mesmo. Tem aqui o depoimento da formação do Catetinho, né, porque ao se tornar presidente, Juscelino Kubitschek começou a ter a ideia de construir Brasília, né, e decidiu realmente aplicar isso e construir a nova capital do Brasil. E logo no início ele não tinha um lugar específico para poder ficar, né? Durante a construção de Brasília só tinha nada lá em Brasília. Então ele vinha e não tinha um lugar para ele residir, porque ele queria ficar lá acompanhando as obras, acompanhando as coisas todas. E quem teve a ideia? O João Milton Prates, né? Que ele teve a ideia e falou: não, por que não construir o Catetinho? E tem um relato aqui do próprio presidente, né, do Juscelino Kubitschek, que vale a pena vermos aqui a própria fala do Juscelino Kubitschek sobre a construção do Catetinho. E ele comenta aqui, ó: tudo começou com uma conversa de bons amigos. Naquele período, eu tinha toda a minha atenção encontrada nas obras para a transferência da capital. Apesar disso, o clima que se respirava no país era de descrença por um lado e de oposição do outro. Mesmo assim, eu ia a Brasília umas 2 vezes por semana, mas pouco demorava ali por falta de alojamento. Foi aí que João Milton Prates, aviador, e que fora meu piloto durante meu tempo de governador de Minas Gerais, lançou essa ideia num grupo de amigos meus. Vamos dar uma casa ao presidente? A sugestão foi acolhida com entusiasmo.
discutiu-se o gênero da casa a ser construída, e todos concordaram, uma simples residência de madeira, na qual eu pudesse passar a noite todas as vezes que desejasse permanecer em Brasília. Oscar Niemeyer, que fazia parte do grupo, prontificou-se a esboçar ali mesmo o croquis do que seria a casa. Pediu tinta e papel e, em 2 tempos, o desenho estava concluído. Ali estava, em linhas toscas, o que iria ser a primeira construção de Brasília. Tratava-se de um palácio de tábuas, erguido sobre pilotes de madeira. Teria de ser construído assim, pois no Planalto não existiam, na época, tijolos nem pedras. Aprovada a ideia, cogitou-se da obtenção do dinheiro para a realização da obra. Arranjou-se uma promissória emitida por João Milton Prats e avalizada por Juca Chaves e Oscar Niemeyer. O valor do empréstimo a ser feito, 500 contos. Mas onde conseguir a quantia? César Prats, um dos presentes, era irmão de Carlos Prats, gerente da filial do Banco do Brasil em Belo Horizonte, a pessoa indicada para solucionar o problema. Emílio Rocha, o Rochinha, foi despachado na mesma hora para a capital mineira a fim de se entender com Carlos Prats e descontar a promissória. Teria de ir e voltar no dia seguinte, antes do almoço, já com 500 contos em espécie. Emílio Rocha desempenhou com êxito sua missão. Carlos Prats não pôde descontar a promissória no Banco do Brasil, mas obteve que o Banco de Minas Gerais o fizesse. Então, muito interessante, né? João Milton Prats deu a ideia, vamos construir o palácio do presidente aí, para não ficar aí no sol aí. E aí, ele mesmo fez a nota, né, o documento, junto com Oscar Niemeyer e Juca Chaves, dos 500 contos, conversou com o parente, Carlos Prats, lá em Belo Horizonte, para dar esse dinheiro e começar o catatinho. Né? Que relato Primeira, precioso. Legal demais. Está no Meu primeira, Caminho para Brasília, de JK, Eduardo? Oi, não Esse entendi. registro está no livro de JK, Meu Caminho para Brasília? Esse registro é no Por que Construir Brasília. Ah, tá. Agora, eu me lembrei E, aqui, imitando Tiago, né? Nós temos um episódio aqui no Tempos, episódio 11, sobre Brasília. Ah, ficou faltando contar essa história do catetinho lá, então, que é muito focado na arquitetura, né? E eu queria destacar isso, nos relatos do Juscelino e de outros, eles falam, olha, o catetinho não tinha nada de luxuoso, né? Era de madeira e tudo, mas só de ter talher, eram talheres bem específicos para o presidente, e eles faziam, improvisavam coisas assim interessantíssimas. Pegavam uísque, pegava gelo quando caía, né, do céu, digamos assim, improvisava e fazia um drink nada luxuoso. Então, acho que isso é importante porque a gente fala muito de Brasília, da arquitetura grandiosa, mas o início de Brasília foi, como o Eduardo falou, muito simples, né? E pegando dinheiro emprestado aí. Para a e informação assim, ficar completa, viu, Eduardo? Só um minutinho. Para a informação ficar completa, episódio 11 do Tempos, Brasília, utopias retas e curvas, o que há de concreto. Nesse episódio tem Chico cantando, viu? Cantando Engenheiros do Havaí. Não chega nem aos pés da demonstração de Eduardo, que mostrou que é bem afinado com essa palhinha que ele deu no vivo. E declamando Goulart, eu acho. Era Ferreira Goulart? Acho que era. ainda para complementar ainda a importância do João Milton Prats no catetinho, ele não só deu a ideia, mas ele de fato foi quem arquitetou mesmo, quem estava por trás da construção. Porque o próprio Oscar Niemeyer, embora tenha feito o projeto e o desenho e tudo, ele afirma categoricamente uma fala do próprio Oscar Niemeyer, abre aspas. Minha primeira visita a Brasília, de poucas horas, foi juntamente com a comitiva do governo que ia tomar contato com o local. Na segunda, demorei-me vários dias, colaborando com alguns amigos que, comandados por João Milton Prats, construíram o catetinho, obra que ficou como o primeiro exemplo de puro entusiasmo. E depois, no ano de 1959, o Juscelino Kubitschek foi lá no catetinho colocar como sendo uma obra, um patrimônio histórico que deveria ser preservado lá em Brasília. E aí ele colocou uma placa especial lá que diz: esta casa, a primeira construção de Brasília, executada em 10 dias, de 22 a 31 de outubro de 1956, foi a residência provisória do presidente da República. Participaram dessa obra pioneira João Milton Prats, coloca ele em destaque em primeiro, depois Oscar Niemeyer, César Prats, José Ferreira Chaves, Roberto Pena, Tilermano Reis, Emílio Rocha, Ivaldo Lírio, Osório Reis e Agostinho
Montandon. Então, só é nessa ordem necessária, para demonstrar que ele é, de fato, alguém importante dentro dessa parte histórica da construção de Brasília. Dentro do catetinho se reunia, fazia-se festas, eventos também, era um lugar, embora simples, de acesso a várias intelectualidades, várias pessoas importantes da época, tanto é que o presidente estava lá, né? E uma dessas pessoas, por E eu, exemplo, é o... Oi? e eu penso que é bem provocativo, né? Você pensar que a arquitetura do poder de Brasília é tão imponente, os palácios para os presidentes, e você ter a primeira residência ser tão simples, tão próxima em relação ao povo. Acho que é um bom provocativo para se pensar o poder e se pensar como que Brasília deveria ser mais próxima do Brasil, né? Em certa medida, assim. Né? E esse primeiro espaço da presidência foi, né? E aí tinha participação de pessoas, por exemplo, que o Vinícius de Moraes, ele viajou, né, para conhecer Brasília e ficou lá hospedado no Catetinho, a pedido do presidente. Junto com o Antônio Carlos Jobim, eles fizeram um poema sinfônico, que é chamado Brasília, Sinfonia da Alvorada. E aí, até o relato do Vinícius de Moraes, ele fala sobre o João Milton Prats também, né? Ele coloca aqui, ó, João Milton Prats, herói da FAB, antigo piloto e amigo de JK, grande e bom amigo nosso. Esse vinha sempre nos ver com vitualhas e licores, e tomava pela obra em progresso um interesse quase criador. Um dia exibiu-nos sua carteira histórica, a histórica promissora de 500 contos, firmada por ele e Neymar, com a qual puderam erguer em 10 dias o incomparável catetinho. Então, palavras do Vinícius de Moraes sobre João Milton Prats, né? Então, isso é interessante. Os caras que ele conviviam, o ciclo de amizade dele era assim, do nível surpreendente mesmo. Nisso, na década de 60, né, em 21 de abril de 1960, foi inaugurado Brasília e está aí até hoje, né? Nesse mesmo ano, em 1960, ele já se afastou um pouco do presidente da República, porque ele teve que exercer atividade, foi se tornar diretor da Caixa Econômica de Brasília, depois se tornou tabelião, né, dono de um cartório de ofício no Rio de Janeiro. E nessas atividades ele se distanciou um pouco. Aí teve o fim do governo Juscelino Kubitschek em 61 e o meio tempo, até chegar em 1964, né, que teve aí o que aconteceu na história brasileira, no momento histórico próprio, né? O pai dele, o pai do João Milton Prats, faleceu em 61, o Eusébio Castelar Prats, e ele foi sepultado em Montes Claros. Ele faleceu no Rio de Janeiro, mas fez questão da família também fez questão de sepultar aqui em Montes Claros. Então, eu visitei lá o túmulo e está realmente aqui o túmulo de Eusébio Castelar Prats, o pai do João Milton Prats, para comprovar que realmente é daqui mesmo a origem, né? E nisso o Juscelino foi exilado, né? Quando aconteceu o regime militar, né? Ou ditadura, depende aí do que cada uma das vertentes políticas vão dizer, né? Que foi ditadura, não foi, etc. Mas Foi ditadura, viu? O fato Foi é golpe e foi ditadura. E foi ditadura civil-militar. O fato é que Juscelino não poderia exercer, né, as funções, o que é típico de uma ditadura, né? Você não poder exercer sua função política, no caso de Juscelino como senador, que era o que ele pretendia, né? E aí ele teve que ser exilado. E aí ficou nesse tempo, um tempo lá na Europa, passeando por alguns outros países, e o acompanhava o João Milton Prats, que decidiu, em protesto, deixar de exercer a Caixa Econômica, e em protesto, né, contra a ditadura, ele deixou de exercer o cargo e foi junto com o Juscelino Kubitschek. Ele e outro amigo dele também. E aí eles ficaram lá na Europa, né, e a família preocupada aqui no Brasil, e eles lá, essas coisas todas. Depois disso, né, ele sempre foi considerado como um bom vivant, né, uma pessoa que vivia na sociedade de forma dentro da boemia, né? Então ele tinha um acesso muito grande assim, em torno das pessoas da intelectualidade da época. Tem um livro em específico que fala sobre a boemia do Rio de Janeiro, que eu ainda vou ler ele ainda, comprei, estou esperando chegar, né? Que lá fala especificamente sobre o João Milton Prats e a vida dele como bom vivant, por assim dizer, né? Que era, tanto é que eles estão amigos de Vinícius de Moraes, que era basicamente um boêmio, né? Então era essa época dos bares, né? Do contato do Rio de Janeiro com as pessoas, né? Eduardo, você encontrou nessas pesquisas algum registro de perseguição do regime militar ao João Milton Prats? Porque ele era muito próximo, né? Como ficou evidente aqui.
ao Juscelino, e Juscelino foi caçado, enfim, perseguido, ou ele vai para o exílio apenas entre aspas, né, porque foi um gesto muito bonito, em consideração e em amizade com o ex-presidente. Eu não cheguei a encontrar maiores detalhes sobre isso, né? Se ele teve alguma perseguição em torno dele, se algum militar. Eu sei que teve um piloto da FAB que foi perseguido, né? Que é o Rui Barbosa Moreira Lima. Inclusive, ele participou da Comissão da Verdade, né? E ele era um aviador do primeiro grupo de aviação da caça, no qual participou o João Milton Prates, né? O Rui Barbosa Moreira Lima, ele protestou contra o golpe de 64, né? E aí, nisso, a própria ditadura perseguiu ele. E já era um herói, né? Da aviação, um dos membros, né? Como eu já mencionei, do mesmo grupo do João Milton Prates, e foi perseguido. Acho que ele foi preso, torturado, se não me engano, enquanto que o João estava lá na Europa, né? Então, acho que talvez ele tenha sofrido menos. Ou pode ser ter recebido alguma indireta, né? Em termos dos familiares, né? Talvez isso possa até explicar um pouco, né? Do que a família é tão reservada até hoje em torno da figura do João Milton Prates, né? E eu estou tendo contato com eles, mas é uma coisa delicada, que aos poucos eu vou conversando também, né? Porque existe exatamente esse tipo de coisa que aconteceu nessa época, né? Da década de 60 até 1985, né? Deixa eu fazer um Então, registro aqui, Eduardo, de ordem historiográfica, e que muita gente pensa que a ditadura, a perseguição, a tortura foi feita apenas contra comunistas, o que já não tem nenhuma justificativa à tortura, mas o que eu queria dizer é outro ponto, que não é isso. Até pessoas moderadas, como o próprio Juscelino, foram objeto de dura perseguição. E possivelmente, se o Milton Prates também sofreu Militares, né? intimidação, militares, se enquadra nesse perfil que a gente está falando. Né? Olha a trajetória dos cidadãos aí. Não tem nada de radicalismo, né? Eram pessoas que não faziam parte dos vitoriosos em 64, pareciam ameaças políticas e sofreram as consequências. É só um registro, pode seguir aí no que você disse. No caso de Juscelino, realmente, de fato, ele era considerado como uma ameaça política, né? Até porque ele poderia querer se candidatar de novo como presidente. Ele queria mesmo, né? Estava em campanha. E na votação indireta, né, inicial acho que é o Castelo Branco, se não me engano, que foi o primeiro, o Juscelino votou para a aprovação dele por causa do vice, né? Que o vice era um conhecido dele, de Bocaiúva, inclusive, que tinha José sido Maria amigo Alckmin. dele. Isso. Mas aí depois que ele foi cassado os direitos políticos e teve que ir embora para a Europa, né? Inclusive, uma crítica que se faz muito a Juscelino é justamente esse apoio, e depois a ditadura vai impedir que tenha aquela frente ampla, né? Ele, João Goulart, tem o próprio Carlos Lacerda, então acho que é importante porque é um tema que sempre entra como espinhoso em relação à biografia de Juscelino, no finalzinho aí. É uma coisa assim, né? Exige uma certa pesquisa histórica que a gente pode fazer assim, ampla, né, para pensar sobre isso, sobre essas decisões de Juscelino nessa época. Mas, de fato, eu sei que o João Milton Prates ele tinha uma posição política, se não for de esquerda, progressista, no mínimo, né? Porque ele, além de ser amigo do Juscelino Kubitschek, já era amigo do Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, que era muito amigo do João Milton Prates. Então, o ciclo de Vinícius de Moraes, o ciclo de amizades que o João Milton Prates tinha era um ciclo mais progressista, né? E além do próprio Juscelino também. E, além disso, ele teve uma proposta que o João Milton Prates fez para ele. Depois que terminou a período como presidente, no finalzinho do ano de 61, João Milton Prates fez uma proposta de reforma agrária para Juscelino Kubitschek. E tem o recorde do jornal aqui, 3 de dezembro de 1961. O senador Juscelino Kubitschek de Oliveira está entusiasmado com sua primeira proporção, tendo em vista as eleições presidenciais de 1965. Vai promover a reforma agrária numa de suas fazendas, aquela localizada em Goiás. O ex-presidente pediu a um advogado, seu amigo, que estude o aspecto jurídico do problema e que faça a distribuição das terras aos lavradores que a elas se candidatarem. A ideia da promoção partiu do comandante João Milton Prates, velho amigo do ex-presidente e do ator Silveira Sampaio,
hoje no staff juscelianista. E aí, depois de 61, começou uma campanha política. O Juscelino Kubitschek começou a reunir outros mineiros para se candidatarem na política, como deputados, como senadores, etc. E montou esse grupo dos juscelinistas, que eu vi isso no jornal. Dentre um deles, João Milton Prats, que queria se candidatar. Só que aí veio 64, e aí Juscelino foi exilado, e aí acabou com toda essa expectativa política, né, da participação política do João Milton Prats. E nisso, na atuação no exílio, ele, como aviador, ele servia de transporte de mensagens, né? Ele voava até onde Juscelino estava, pegava cartas, correspondências, o contato, e depois transferia aqui para o Brasil. Tem até um reporte que ele menciona que está com 30 cartas que vão ser encaminhadas para Juscelino Kubitschek no exílio. Ô, Nisso, Eduardo, depois... deixa eu imitar Tiago aqui. Meu senso de historiador me obriga a te perguntar. Com quais fontes você levantou essas informações aí? Né? Que, por exemplo, que o João Milton Prats fazia esse transporte aéreo das correspondências lá na Europa. Tudo isso aí tem em jornais da época. O João Milton Prats ele faleceu em 73, 5 de outubro de 73. Ele estava lá na casa dele, depois de ter participado já de uma festa, de um evento, retornando à casa dele, ele teve um infarto e acordou já falecido. Juscelino Kubitschek ficou sabendo da morte dele, ele estava em Goiás, e chegou no outro dia seguinte ao enterro dele. Qual a idade que morre ele em faleceu, agosto, né? Eduardo? Oi? JK morre em agosto de 76, e quem Isso. morre em outubro, então, 3 anos antes é o João, o Milton. E com qual idade que... João morreu em 5 de outubro de 73, com 51 anos de idade. E aí o Juscelino foi lá um dia depois do enterro, né? E aí, no falecimento do Juscelino Kubitschek, no diário que foi encontrado com ele, no carro, né, do acidente, lá tinha relatos, né, sobre o João Milton Prats, né, dos últimos dias que ele estava raciocinando e anotando. Nisso, isso encerrou a vida dele, né? Bem jovem, de certa forma, 51 anos, mas com uma vida cheia de coisas que eu estou apenas descobrindo ainda, né? Porque isso é uma pesquisa bem inicial. Eu fui descobrir o João Milton Prats como Montes Clarense, agora recente, do dia 25 de maio de 2023, que eu encontrei a certidão dele. Já entrei em contato com os filhos. Um dos filhos está em processo de cirurgia agora, então estou esperando ele terminar as cirurgias para tomar o depoimento completo, né? Anotar tudo que ele falar sobre o pai dele, coisas pessoais, coisas da história. Ele deve saber muita coisa sobre Juscelino Kubitschek, porque o filho dele, que está em contato comigo, foi batizado por Juscelino, então tem uma intensa relação, dentre outras coisas de documentos que eu posso adquirir ainda com a família, que vai ser parte do processo de pesquisa também. Nisso se desconstrói um pouco dessa imagem de que o João Milton Prats é de Diamantina e, de fato, ele é de Montes Claros. Tem o bairro Major Prats, que é tio do João Milton Prats. Tem o Parque Municipal Milton Prats, que é o tio do João Milton Prats. Tem a Avenida Castelar Prats, no bairro Major Prats. O Castelar Prats é o pai do João Milton Prats. A Avenida Olímpio Prats é o tio do João Milton Prats. E ainda tem a Avenida Comandante João Milton Prats, no bairro Jaraguá, que é a avenida que dá acesso ao aeroporto. E vendo você falar da cidade, das suas vias, por outra perspectiva, acho que é muito importante, porque a gente também já parou para pensar que o quanto que a gente passa pelas cidades, até pensando nas estradas, né, nos patrimônios, a gente passa e não conhece, né, quem são as pessoas que são homenageadas nas ruas, nos parques, e muitas vezes, né, quem são as pessoas que, muitas vezes não, em todas as vezes, quem foram os que mandaram construir ou colocar o nome. Então, é importante como que a cidade ela é dinâmica, né, e está em transformação, e quem são os homenageados. Exato. Então, assim, a vida do João Milton Prats é uma coisa que nós temos que explorar muito ainda, né? O que aconteceu na vida dele, aspectos específicos, né, dos contatos que ele teve, ideias, como ele já deu uma ideia aqui para o Juscelino Kubitschek, quais foram as ideias que ele deu para Juscelino que Juscelino acabou implementando, né? Porque ele estava tão próximo assim, né? E dentre outras coisas, né? Porque ele era parte do grupo oficial do Juscelino Kubitschek, o grupo do gabinete mesmo, né? Em termos de decisões, essas coisas todas. Então, é uma coisa que tem que ser explorada ainda, que tem que ser muito bem examinada,
E até o momento não existia nem Wikipédia sobre o João Milton Prats. Então eu mesmo fui lá e criei a Wikipédia do João Milton Prats, e aos poucos eu estou ampliando aqui um pouco as informações, né, para ter pelo menos alguma coisa na internet, assim, com as fontes devidas, né, e uma pesquisa possa ser apurada. Então, certamente eu vou passar um bom tempo ainda explorando mais sobre a vida do João Milton Prats, sobre o que pode ser construído, junto com a família, com os membros da família que ainda estão vivos, né, que conheceram ele, e talvez procurar outras pessoas, né, e novos documentos em Brasília, porque deve ter muita coisa lá que a gente nem sabe, que deve estar em arquivo ainda, né? Eduardo, e Agora, você você encontrou falando um toda acerto. essa entrevista, me surpreende que esse não seja o tema de sua pesquisa do mestrado. Não é o tema. Você não pesquisa isso? Porque eu conheci agora, dia 25 de maio, Ah, sim. então eu não tinha nem noção. O Ah, tema, tá. o tema meu do mestrado é sobre o Antônio Gonçalves Chaves, o padre Chaves, que foi o cônego, né, aqui em Montes Claros, e pai do Dr. Chaves, que dá nome à praça do Dr. Chaves da Matriz, e como que ele, como padre, atuou na política de Montes Claros, e como ele trouxe aos filhos e aqueles que se casavam com as filhas a descendência política. Porque o Camilo Prats ele é um descendente político do Antônio Gonçalves Chaves, assim como o Milton Prats também é descendente político do Antônio Gonçalves Chaves. Então, como que um padre exerce papel político e como que ele transfere esse poder simbólico, né, no caso de Bourdieu, aí, Aham. poder simbólico para outras pessoas. E aí que vai formar toda essa elite política de Montes Claros, passando de pai para filho, de parente para parente, etc. E aí forma o que depois a gente conhece como coronelismo. Então, a minha pesquisa é pré-coronelismo, no sentido de mostrar como os padres do Partido Liberal, especificamente o Partido Liberal, que era com a formação do Feijó, né? O Antônio Gonçalves Chaves tinha íntima relação com o Feijó, foi influenciado por ele, e aí, tanto é na questão do celibato, né? De ter filhos, essas coisas todas, e formou o Partido Liberal em Montes Claros, na década de 30 em diante, e depois a Revolução Liberal de 1842, que ele participou também. Então, é meio que tratar sobre o Partido Liberal, a relação de parentescos, os cargos que foram adquiridos pelos parentes e a manutenção do poder entre os parentes sob a influência do padre Antônio Gonçalves Chaves. E como que se formou o que a gente conhece como o coronelismo aqui, né? E casando aí um pouco com as ideias do meu orientador, que é o César. Agora, perguntando aqui, Eduardo, a minha pergunta é em relação ao acervo fotográfico. Você encontrou poucas, muitas, chegou a encontrar um acervo fotográfico do João Milton Prats, desse entorno de Juscelino, do Peixe Vivo? Sim, eu encontrei várias fotos, inclusive algumas pessoas foram contribuindo. Os parentes me enviaram fotos também dele na aviação. Tem um vídeo de poucos segundos dele subindo com o avião durante a Segunda Guerra Mundial, e colorido ainda. E tem uma foto dele do lado do Juscelino no catetinho também. Que mais? Tem a foto dele preparando para ir para a batalha no avião. Tem uma foto dele junto com o Juscelino Kubitschek segurando as plantas, os projetos de Brasília. Enfim, tem várias fotos aqui que são interessantes, que comprovam de fato que ele era o João Milton Prats, que estava ali do lado do Juscelino, né, e tudo. Eu acho que se você quiser partilhar umas duas para a gente colocar no episódio, eu acho que é interessante para divulgação, viu? Porque, assim, essa face tem que ser vista, né? Na minha percepção. É porque ele era um galã, né? Então, Vai embelezar a capa do programa. vai embelezar. Um Dom Juan aí da aviação, né? Muito legal. Ó, a gente aprendeu bastante aqui hoje, né, meninos, com essa exposição do Eduardo. Acho que se fosse para continuar aqui, nós passaríamos horas falando mais sobre esse personagem que se revelou, pelo menos para mim, uma grata surpresa e várias curiosidades. Eu aprendi bastante. Queria, em nome do Tempos, agradecer, Eduardo, pela sua disponibilidade, ter dedicado um tempo para trocar essa ideia com a gente. Hoje a gente está gravando esse episódio aqui num dia de sábado, né? Poderia ser uma tarde de descanso, mas o trabalho da pesquisa do intelectual não para, não é mesmo? Muito obrigado, parabéns aí pela pesquisa. Quem sabe já um tema para você continuar depois que você encerrar sua pesquisa aí no mestrado. Mas realmente
Parabéns pelo trabalho e obrigado. Eu queria te agradecer, Eduardo. Realmente, eu espero que esse episódio alcance gerações de Montes Clarenses, possa ser usado em sala de aula, porque eu tenho pensado, até recebi umas documentações de uma colega da Genil, da Geografia, sobre o Cabo Santana, nascimento, alguns dados, e eu acho que a gente tem que juntar uma força aí, vários pesquisadores, memorialistas, historiadores, Instituto Histórico, o Centro Cultural, e promover diversas fontes para que os Montes Clarenses de hoje conheçam, né, vários Montes Clarenses que estiveram aí interligados com a história política, cultural, bélica, eu acho que é importante. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, Geralmente eu falo, Eduardo. Parabéns pela pesquisa, muito obrigado. E olha, nós queremos depois voltar a gravar com você aqui no Tempos, porque você tem muita coisa sobre a história da cidade, da região, e outros temas que a gente pode trabalhar juntos aqui, vai ser muito bom. com certeza tem muita coisa que dá para falar, altas descobertas em documentos aí que não foram explorados ainda. No caso do João Milton Bratos, aqui é a primeira vez que eu falo de forma ampla e geral, né, de forma de divulgação, é uma coisa inédita aqui do Tempos, né, inicial. Então, Que honra vai para ser nós, hein? Muito obrigado. Pois é, uma honra, mais uma coisa para. Acho que esse programa tinha tudo mesmo que ser o episódio 30 do mês de julho aí do Tempos, viu? Vai ser o episódio especial de aniversário de 3 anos, no mês que o Tempos surgiu e que tem tudo a ver com a ideia inicial, o programa inicial, o primeiro episódio, que foi sobre a história de Montes Claros. Muito bacana. E um presente para a cidade, né? Um presente do Tempos para a cidade, que a gente sempre pensa como que a gente promove essa cidade. E no primeiro foi sobre a história do aniversário, se é que é aniversário de Montes Claros, e aí agora a gente volta ao tema mostrando o Montes Clarense, né? Mostrando sua gente. exato. E assim, é uma honra falar sobre o João Milton Prates, falar sobre quem é essa figura tão desconhecida, mas que nós precisamos, como Montes Clarenses, né, divulgar e verificar as coisas que ele fez na vida dele e a atuação dele como herói da prata, como aviador, como amigo do Juscelino, como alguém que teve ali como testemunha ocular mesmo da história, né? Alguém que participou ativamente de coisas realmente importantes. E eu fico muito feliz por ter recebido esse convite e apresentar aqui de forma inédita pela primeira vez na internet, de uma forma geral, né? Com certeza vou descobrir mais coisas, mas foi assim muito bom para até mesmo raciocinar, pensar sobre a figura do João Milton Prates, e com isso nós conhecemos mais um pouco dessa figura. Então, agradeço muito pelo convite. Estou à disposição para fazer outras participações para falar sobre Montes Claros, para falar sobre coisas que são interessantes no âmbito da história. Muito bem, então nós vamos encerrar por aqui o nosso episódio de hoje. Agradecemos mais uma vez ao Eduardo, o Mac, Tigas, valeu e até uma próxima. Abraço. Abraço.